Olá, minha amiga da Costura Criativa, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais uma aula e você está na aula de número 17 do nosso curso Roupa Infantil Faça e Venda. Eu sou Andréia Cristi, da loja Cololo Baby. Eu convido você a assistir essa aula e também o curso completo acessando o link que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Aqui abaixo do vídeo você encontra todos os links. O link para você assistir o curso completo, o link da apostila, o link do nosso grupo do Face, que é onde você pode deixar a sua dúvida sobre as aulas. E também agora o meu ateliê conta com site próprio, www.andreacristi.com. Eu convido você a visitar o site e a conhecer um pouquinho, tá bom? E vamos ao passo a passo da aula de hoje, onde você vai aprender a confeccionar este macaquinho aqui infantil para você fazer aí no seu ateliê e vender muito. Bora pro passo a passo dessa peça. Para a confecção desse macaquinho, eu vou precisar do molde da regatinha da aula passada e também vou precisar do molde que a gente fez na aula do shortinho. O shortinho a gente aprendeu a confeccionar ele na aula de número 12 e número 13 e a regatinha a gente aprendeu a confeccionar na aula de número 16. Por isso que é muito importante que você assista o nosso curso completo. Então, com esses dois moldes, a gente vai fazer o nosso macaquinho infantil. Vou começar aqui pelo molde do shortinho. Esse molde dos shorts, ele já tem aqui um espaço para a gente colocar aqui o elástico, dobrar ele e costurar e fazer o cós desse shortinho. Como a gente não vai utilizar aqui um elástico largo de cós, eu vou tirar aqui nesse molde 2 centímetros. Então, eu vou pegar aqui a minha régua, né? Já meço aqui onde dá 2 centímetros. Tanto na parte das costas como na parte da frente. Faço aqui, ó, a marcaçãozinha de 2 centímetros. Só que eu não vou cortar, porque eu utilizo esse molde para fazer o shortinho. Eu só vou dobrar e vou esquecer esse pedacinho aqui, tá? Eu não vou utilizar esse pedaço que a gente usa para colocar o elástico do cós. Eu vou só dobrar e vai ser como se não existisse mais, tá? Então, a gente não vai utilizar esse pedacinho, vai eliminar. Então, com esse molde, desse jeitinho que ele tá aqui, a gente vai cortar no tecido. O tecido que eu vou utilizar vai ser uma malha. Vou cortar 2 vezes a parte da frente, 2 vezes a parte das costas. Desse jeitinho aqui, com 1 centímetro de margem de costura na volta toda. Com relação à regatinha, como esse macacãozinho que eu vou fazer, ele vai ter botãozinho na parte da frente, o que eu vou fazer? Esse daqui é a parte das costas da regatinha, vou reservar aqui do lado. E na parte da frente da minha regatinha, eu vou cortar uma faixinha de papel de 5 centímetros de largura para tá colando aqui na frente. Então, independente do tamanho que você escolher para fazer o seu macacãozinho, esse daqui é o número 4, mas você pode estar fazendo do 2 até o 16, que tem na nossa apostila de molde base. Qualquer tamanho que você escolher, você vai pegar uma faixinha de papel de 5 centímetros de largura pelo comprimento que tem aí o tamanho que você escolheu. Aqui eu já cortei a minha faixinha, ela tem 5 centímetros de largura pelo comprimento da peça que eu tô fazendo. Fiz aqui uma marquinha, um risquinho de 1 centímetro de largura, fiz um risquinho. Vou passar cola aqui, então, nessa faixinha de 1 centímetro de largura que eu fiz e vou tá colando ela aqui no molde da regatinha. Então, a regatinha, na parte da frente, eu aumentei ela, porque essa partezinha aqui eu vou utilizar para fazer a dobrinha, onde em um dos lados eu vou colocar o botão e no outro lado eu vou fazer as casinhas pro botão, tá? Colei aqui, ó, ela fica reta mesmo, tá bom? Tem a curva aqui do pescocinho e ela fica aqui retinha. Então, eu também vou pegar essa parte aqui que agora eu aumentei, fiz aqui o transpasse pro botão e também vou cortar 2 vezes no tecido. Agora, eu vou cortar tudo isso daqui no tecido e já volto com ele cortadinho, porque a gente já fez aula de corte aqui no nosso curso, né? Então, já vou cortar direto. Vou cortar 2 vezes a parte da frente, 2 vezes as costas da minha regatinha e 2 vezes também a bermudinha, acompanhando o fio do tecido para nossa peça não ficar torta, tá? Corta aí bem caprichadinho e tudo com margem de costura de 1 centímetro.
Agora, eu já estou aqui com tudo cortadinho. Então, eu cortei faixinhas com 5 centímetros de largura para fazer os acabamentos na parte de cima desse macacãozinho, igual a gente fez na regatinha. Vou utilizar essas faixinhas aqui para estar fazendo acabamento da cava dos ombros e da golinha. Também já tenho aqui, então, cortado a parte das costas, né? A parte ali de baixo, a parte dos shorts, as costas. Também já tá aqui cortadinho a parte da frente, né? Do shortinho. A parte da frente da regatinha e a parte das costas da regatinha. Eu vou iniciar montando, vamos montar primeiro a parte de baixo do nosso macacãozinho. Vamos montar, então, primeiro a parte que é o shortinho. Aqui na parte do shortinho, vou iniciar fechando aqui essa parte aqui, nesta curva aqui, que é chamada de cavalo, né? Ou a cava aqui. Vou fechar a cava das costas e a cava da frente. Enquanto eu fecho a cava das costas, eu já vou aqui nesta parte aqui e vou colocar a etiqueta aqui para já estar costurando tudo junto. Coloquei aqui a minha etiquetinha, você pode pôr a etiqueta do seu ateliê, a etiqueta de tamanho da peça. Teve até uma aluna que me perguntou, é obrigada a colocar a etiqueta? Depende, se você vai vender aí no seu ateliê, na sua casa, você quiser só colocar a etiquetinha de tamanho, você pode colocar a sua etiquetinha do seu ateliê. Aí depende para onde você vai fornecer. De repente, se você vai fornecer para uma loja que vai revender o seu produto, vai do que aquela loja pede, que às vezes a loja pede até etiqueta com CNPJ. Então, depende muito do lugar onde você vai estar vendendo a sua peça, tá bom? Então, a gente vai fechar as cavas aqui, tanto das costas como a parte da frente. É bem tranquilinho, a gente vai fazer igual a gente confeccionou o shortinho, a aula do shortinho. Fechei aqui os dois, então, vou tirar aqui todos esses alfinetes. E agora, eu vou pegar aqui, ó, a parte das costas, vou abrir ela aqui, tá? Vou pegar a parte da frente, já coloco ela aqui direito com direito. Uma coisa também que as alunas me perguntaram muito, tanto com tecido como com molde. Elas ficavam falando assim, nossa, não foram poucas não, viu? Muitas alunas. Reclamando, falando assim, Andréia, a parte de trás do meu molde fica maior que a parte da frente. A parte de trás do meu molde tá ficando maior, mais alta, maior aqui e mais alta que a parte da frente. Andréia, meu molde tá errado porque os dois não estão ficando do mesmo tamanho. Foram muitas mensagens mesmo. Meninas, a parte de trás da calça, da bermudinha, ela é maior do que a parte da frente, tá bom? Ó, aqui é o meu molde da frente. Esse é o molde das costas. Coloca o seu molde um sobre o outro para você ver. Ele tem que ficar maior, a parte das costas tem que ficar maior aqui. A parte do gancho tem que ser maior, ela tem que ser mais alta, tá? Toda a parte de trás da bermudinha ou da calça, ela é maior para caber o bumbum, para conseguir fazer o cos aqui e acertar certinho o tamanho do bumbum, tá bom? Então, o molde de trás tem que ser maior mesmo, ele tem que ser maior aqui, ó, ele tem que ser maior na cava, ele tem que ser maior, ó, vou juntar aqui, ó, barra com barra, né, aqui embaixo. Bem retinho, barra com barra. Olha lá em cima como que a parte de trás é maior. Ela tem que ser maior para caber o bumbum, tá bom? O que que tem que ficar do mesmo tamanhinho? Essa lateral aqui, tá? Do mesmo tamanho assim, na mesma altura, porque a parte de trás, o quadril aqui, ele tem uma curva um pouquinho maior do que a parte da frente. A parte da frente, ela é mais reta, tá? Isso também nos pijamas de adulto, tá? Os moldes. A parte da frente, ela é um pouquinho mais reta. A parte das costas, ela tem uma leve curvinha do quadril, tá? E você tem que fazer o quê? Colocar aqui, ó, pontinha com pontinha, na mesma altura, e lá embaixo, cortar aonde você quer. Por exemplo, você vai fazer uma calça, corta os dois na mesma altura. Vai fazer a bermudinha, corta os dois na mesma altura. Shortinho, corta os dois igual. Aqui, você junta as duas pontinhas. Aqui, o resto, tudo vai ficar maior, tá bom?
E é normal, tá? É uma dúvida normal pra quem tá iniciando na costura, mas tem acontecido muito. E as meninas reclamam, ai, meu André, meu molde tá errado, minha apostila tá errada. Mas não é, tá? Pega uma calça pronta que você tem aí na sua casa, uma calça que você tenha comprado. Dobra essa calça e coloca em cima da mesa pra você ver. Você vai ver que a parte aqui, ó, do entrepernas é maior, que a parte do cos ela é mais alta, é diferente, parte da frente e parte das costas, tá bom? Se você fizer igualzinho, a peça não vai servir no seu bumbum, vai ficar apertado, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, a parte das costas, ela fica maior, tá? Aí, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui na lateral, vai trazer a parte da frente que é menor, até chegar aqui, ó, na mesma alturinha da parte das costas e vai passar uma costura reta aqui, tá? Então, você vai fechar agora a lateral do shortinho aqui, a lateral pra cá também, ó, veja que a parte de trás é maior. Você pega da frente e coloca ali até aquela partezinha lá. Ele fica sobrando aqui, ó, pode ver, ele dá até uma dobrinha aqui, porque ele é maior. Então, vou colocar um alfinetinho aqui em cada ponta. Vou fechar, então, aqui as laterais do meu shortinho, tá? E também já vou fechar a parte aqui do entrepernas. Veja como a parte de trás é maior, tá certinho? O que você tem que fazer? Você tem que pegar essa parte menorzinha e levar até lá, deixar alinhado a parte aqui das duas costuras, da frente e das costas, tá? E deixar alinhado pra cá também, ó, a barrinha que você vai fazer aqui depois, ó. Então, você também já deixa alinhado essas duas pontinhas aqui, pra poder fechar, tá? Junta aqui, também do mesmo jeitinho. Então, agora eu vou ali pra overlock e vou fechar as laterais e vou fechar aqui o entrepernas. Fechei toda a parte do shortinho, agora eu vou vir aqui pra barra. A barra, eu vou fazer aquela mesma barra que eu fiz na regatinha, na camisetinha, vou dobrar uma vez pra fora. Tá? Já dobro as duas, porque daí eu já meço se eu deixei as duas dobradinhas do mesmo tamanho, para não ficar uma maior, outra menor. Dobrei uma vez para fora, dobro uma vez para dentro, deixo ela sanfonada e vou, então, passar o overlock aqui. André, por que você faz a barra desse jeito? Porque eu quero fazer uma barra bonita e eu não tenho galoneira, né? Então, desse jeito eu consigo fazer uma barra que fica igual uma barra de roupa de fábrica, de roupa de loja, só que sem precisar usar a galoneira. Faço tudo no overlock. E ela fica bonitinha. Então, eu vou fazer as duas barrinhas desse jeito, tá? Já tem aulinha aqui no canal ensinando a fazer barra desse jeito. Então, a gente vai fazer mais rapidinho no vídeo de hoje, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Vou fazer nas duas perninhas e já vou mostrar, então, ó, alfinetei e vou passar a costura. Vou fazer nas duas perninhas e já vou mostrar as duas com a costura passada. Prontinha a parte de baixo do nosso macaquinho e agora a gente vai para a parte de cima dele. Então, vou reservar essa parte aqui do shortinho e vamos, então, para a parte que é a regatinha. Vou iniciar aqui pegando a parte das costas, colocando aqui na minha mesa. E vou fazer a união aqui dos ombros. Então, essa daqui é a parte da frente. A parte das costas a gente cortou inteirinha na dobra do tecido. A parte da frente a gente fez aquele extensão aqui do tecido, onde a gente aumentou um pouquinho no molde, né? Então, eu vou posicionar da seguinte forma. Eu vou posicionar aqui em cima. E eu já vou na máquina, vou fechar de uma vez só, tá? Vou costurar aqui a lateral. Vou costurar aqui a lateral. Já vou também fechar aqui o ombrinho. Então, a gente posiciona aqui bem alinhadinho. E vou lá de uma vez só, fechar a lateral, fechar o ombro, só que já dos dois lados. Então, também já pego aqui a outra lateral. Já posiciono aqui em cima, pra então fechar aqui o ladinho dessa parte de cima do macacãozinho e também aqui já vou então fechar o ombro, tá? Vou ir lá e já vou fechar tudo de uma vez. Já vou vir com ela montada, tá? Fecha os ombros e fecha as laterais também
dessa parte de cima do macaquinho, ó. Aqui é a parte que vai ficar aberta, tá? Que a gente vai fazer o transpasse aqui pro botãozinho, né? Então, a gente vai fechar o ombrinho e vai fechar aqui. Fechei aqui as laterais da parte da regatinha, fechei aqui em cima também já nos ombrinhos. Agora, eu vou fazer o acabamento da cava do braço. Vou fazer no mesmo esquema que eu fiz a regatinha, vou pegar aqui uma faixinha do tecido com 5 centímetros de largura. Vou medir nela aqui para que ela fique do mesmo tamanho que essa cava. Então, eu pego, coloco aqui, ó, deixo ela alinhadinha aqui. Corto do mesmo tamanho. Já pego mais uma faixinha e corto igual para fazer a outra cava lá. E para elas ficarem iguaizinhos do mesmo tamanho. Então, eu já posiciono outra faixinha aqui na frente e já corto as duas iguais. Então, uma vai ficar para fazer o acabamento de um dos lados e a outra vai ficar para fazer o acabamento ali do outro lado. Agora, eu vou fechar ela aqui no overlock e vou vir posicionar ela aqui. Fechei aqui, então, a minha tirinha, vou dobrar ela ao meio e vou, então, encaixar esse acabamentinho aqui, né? Ó, ela tá dobradinha ao meio, aqui é a parte onde tá a costura que eu acabei de fazer. Vou encaixar ela aqui dentro, né, do buraquinho aqui da cava do braço. Vou encaixar ela aqui dentro e vou passar a costura, do mesmo jeitinho que a gente aprendeu a fazer na aula passada. A parte aqui onde a gente tem a costura, eu vou deixar alinhada aqui com a costura lateral. Alfineto a volta toda e passo, então, uma costura fazendo a união aqui desse acabamento. A gente encaixa primeiro a parte onde tá a costura, marca aqui onde é o meio do outro lado, encaixa a parte do ombro e depois vai encaixando todo o restante aqui. Você pode alfinetar, você pode alinhavar, fazer aí do jeitinho que você achar mais fácil e depois passa a costura, então, unindo esse acabamento aqui nessa cava do braço, tá? Eu alfinetei nesses dois lugares principais, se você quiser colocar mais alfinetinho, pode também. Eu não costumo colocar, porque como eu vou fazendo vários, né, a gente vai pegando um pouquinho mais de prática. Mas aí, se você estiver fazendo o seu primeiro macacãozinho, eu oriento você até alinhavar, que é melhor perder um tempinho alinhavando do que depois ter que ficar desmanchando, ainda mais se for uma costura na overlock, né, que dá um pouquinho mais de trabalho pra gente desmanchar. Posicionado aqui, então, é só a gente passar uma costura aqui em volta. Vou fazer esse aqui na máquina e também já vou pegar e vou fazer o outro ali do outro ladinho também. Agora, nós já estamos aqui com o acabamento da cava aqui, da manguinha pronto, né? De um lado, do outro lado aqui também, né? A gente já fez aqui o acabamentinho. Agora, a gente vai trabalhar nessa parte aqui do transpasse, onde a gente vai estar preparando essa parte aqui para colocar o botão e também para fazer as casinhas para esse botão. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma entretela comum que a gente compra em loja de armarinho, entretela para punho, para colarinho. A gente vai cortar uma faixinha de 5 centímetros de largura. O comprimento aqui da minha não deu, porque eu tinha só um retalhinho, tá? Então, eu vou emendar aqui um pedacinho. Mas você vai pegar uma faixinha do comprimento da sua peça, com 5 centímetros de largura. Você vai pegar aqui também na parte do avesso, tá? Na parte aqui interna, nessa beiradinha aqui, ó, também já passei uma costurinha overlock aqui para fazer um acabamento, ó. Então, eu vou pegar aqui nesta beiradinha
vou no ferro de passar, porque essa entretela aqui, em um dos lados, ela tem uma colinha, então, eu vou colocar essa entretela aqui, vou passar o ferro para ela aderir, tá? Eu passo o ferro aqui e ela vai grudar nesse tecido. Vou passar aqui e vou emendar aqui o pedacinho que tá faltando aqui também no meu, tá? Então, vou colocar desse jeitinho aqui. De um lado, ela é opaca, tá? Do outro lado, vamos ver se eu consigo, ó, do outro lado ela é brilhante. Acho que dá até pra ver aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Ela é brilhante, então, de um dos lados ela tem cola e do outro lado ela é opaca. Então, desse lado aqui que tem essa cola, essa parte brilhante, eu vou posicionar encostada no avesso do meu tecido e vou passar o ferro aqui e ela vai grudar. Eu vou fazer isso desse lado aqui e do outro lado também. Então, desse lado aqui eu também vou preparar, porque eu tô fazendo numa malha. Se eu fizer aqui a casinha do botão, se eu costurar o botão aqui, não vai ter durabilidade se eu não fizer esse preparo com a entretela primeiro, porque a malha, ela vai ceder, tá? O lugarzinho ali onde você costurar o botãozinho, ele vai rasgar, então você tem que fazer esse preparo primeiro. Então, a gente vai fazer esse preparo desse lado aqui e do outro lado também. Eu vou vir aqui, vou emendar o meu pedacinho que ficou faltando. Você pode cortar a tirinha inteira, tá bom? É só porque eu tava aproveitando aqui o meu retalhinho de entretela. Então, eu vou colar deste lado e também vou colar desse outro lado aqui, deixando os dois lados com um acabamento mais resistente para colocar o botão e para fazer a casinha. Então, eu vou lá no ferro, vou aderir aqui e volto com ele já coladinho. Aqui eu já fiz a aplicação da entretela aqui na beiradinha, onde a gente vai fazer o transpasse para estar colocando os botões e fazendo as casinhas. Então, eu apliquei aqui os 5 centímetros de entretela. Depois, eu dobrei essa entretela ao meio, né? E vinquei aqui com o ferro, fazendo assim esta beiradinha aqui mais resistente. Fiz isso de um lado, fiz do outro também. Coloquei a entretela e dobrei essa entretela no meio. Já deixei aqui, então, esta beiradinha. Agora, eu vou para a máquina reta e vou passar uma costurinha reta aqui, prendendo esta beiradinha que eu acabei de dobrar, tá? Você pode costurar olhando aqui pelo avesso, assim, na máquina, ou pode costurar olhando pelo lado direito também. E agora, você, então, vai passar uma costurinha reta aqui, com mais ou menos 2 centímetros de distância da beiradinha, passa uma costurinha reta aqui, e uma outra costurinha reta aqui do outro lado também. Passei as costuras aqui, ó, mais ou menos 2 centímetros de distância, passei a costura aqui. E do outro lado aqui também já fiz a mesma coisa. Passei a costurinha, então, prendendo essa beiradinha, essa vista aqui do botão. Aqui embaixo, eu já coloquei as duas pontinhas, uma sobre a outra, deixando alinhado aqui, e passei uma costurinha reta aqui para fixar já as duas partes, assim, quando eu for costurar na parte de baixo desse macacãozinho, já vai estar mais fácil, tá? A única coisa que eu fiz, bem simplesinho, ó, coloquei um em cima do outro, vim aqui embaixo e passei a costurinha para prender aqui as duas pontas. O resto ainda tá aberto, depois a gente vai estar colocando os botõezinhos. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui na parte da gola. Aqui eu vou fazer um viezinho com tecido, então, eu vou pegar aqui também aquela faixinha que eu já tinha cortado ali, e vou fazer a aplicação dela aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar, vamos virar do lado do avesso, que eu acho que vai ser mais fácil trabalhar com a peça já do lado do avesso. Eu vou vir aqui na parte da gola, na parte da frente, vou pegar a minha faixinha, vou colocar ela aqui, vou colocar assim, ó, direito da faixinha com o direito do tecido, vou deixar uma sobrinha, então aqui tá a beiradinha, eu vou deixar uma sobrinha, pra depois fazer uma dobra e fazer um acabamento. Então, direito da minha faixinha de viés, mas eu não cortei no viés do tecido, tá? Eu só cortei uma faixinha reta com 5 centímetros de largura, que foi a mesma que eu fiz o acabamento aqui, tá? Só que aqui eu vou costurar de um jeito diferente do que eu costurei aqui na cava. Então, eu vou pegar direito da faixinha com direito do tecido, vou colocar aqui, vou deixar uma sobrinha, tá? Aqui pra fazer o acabamentinho, e vou, então, costurar anindo aqui.
essa faixinha na gola, tá? Vou colocar lá na máquina aqui desse jeitinho, assim, ó. E vou passar uma costurinha. Pode ser na reta, pode ser no overlock. Eu vou passar no overlock. Assim eu já faço os acabamentinhos de cortar essas pontinhas ou qualquer diferencinha que deu aqui. Vou passar a costura reta, então, até chegar aqui na outra pontinha, tá? E quando chegar ali na outra pontinha, do mesmo jeito que eu deixei uma sobrinha aqui no começo, eu vou deixar uma sobrinha lá no fim para fazer o acabamento também, tá? Então, eu deixo uma sobrinha e depois eu corto, porque a minha faixa é bem grande, aí eu corto. Então, você passa uma costurinha reta aqui. Não esquece de deixar direito da faixinha com o direito do tecido e você costura reto aqui a golinha toda, deixa uma sobrinha no começo e uma sobrinha no fim. Costurei a faixinha aqui na gola, vou cortar aqui a sobra, né? Lembrando que eu tenho que deixar um dedinho ali a mais, além da parte aqui onde acaba, né, a vista do botãozinho, tem que ter 1 centímetro a mais para poder fazer uma vira aqui, fazer um acabamento. E agora, eu vou virar esse viezinho e vou rebater ele. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui a beiradinha dele, vou dobrar até o meio, tá? E depois eu vou dobrar por cima dessa costura que eu acabei de fazer. E vou passar uma costurinha reta, tá? Então, é bem facinho. Na parte das pontas, né, tem aqui, ó, a vista, onde vai ser o botãozinho. Tem a sobrinha, você dobra a sobrinha pra dentro, tá? Aí, aqui do lado de dentro, você dobra uma vez até na metadinha. E a outra vez, você dobra cobrindo essa costura que você acabou de fazer. E passa uma costura. Pode passar uma costura reta, tá? E pode também passar pontinho invisível costurando à mão, se a sua máquina que você tá costurando aí é uma doméstica e não tem o ponto muito bonito para fazer esse acabamento da gola. Esse acabamento da gola tem que ficar bem bonitinho porque ele fica muito aparente, tá? Então, você pode passar uma costurinha reta ou vem aqui e dá uns pontinhos invisíveis. E agora, então, é só fazer esse acabamentinho aqui da gola, tá? Dobrar esse viezinho pra dentro, dobrar a pontinha dele também e tá passando aqui uma costurinha, que pode ser reta na máquina ou um pontinho invisível. Dobra e faz esse acabamentinho. Aqui eu já fiz o acabamentinho com viés, tá? Fiz pontinhos à mão, você pode fazer à mão ou costurar, né? Passar uma costura reta na máquina, mas você vai fazer, então, o acabamentinho aqui da gola. Fez o acabamento da gola, aqui eu coloquei um alfinete, tá? Pra segurar no lugar aqui. Por último de tudo, depois eu vou colocar os botõezinhos e fazer as casinhas. Mas com a golinha já prontinha, né, a parte de cima aqui pronta, a gente vai unir, então, a parte de cima do macacão com a parte de baixo aqui desse macacão. E também eu vou unir aqui as duas partes e passar uma costura em volta unindo eles, né? Quando eu passar essa costura, unindo as duas partes, eu já vou junto costurar o elástico. Então, eu vou na tabela de elástico que tem na parte, lá no molde, na parte da calça, na parte do molde de trás da calça, tem uma tabela com os elásticos, eu vou lá, vejo qual que é o elástico, o tamanho do elástico correspondente, né, ao tamanho do macacãozinho que eu tô fazendo, e você vai cortar a medida igual tá lá na tabela do molde. Só que a gente vai utilizar hoje um elástico que tem 0,5 centímetro de largura e o comprimento, você vai seguir o comprimento lá da tabela de acordo com o tamanho de macacãozinho que você tá fazendo. Eu virei aqui, ó, a parte de cima do avesso, vou pegar aqui a parte de baixo, ela tá com o direito pra fora, vou encaixar ela aqui dentro. O que que eu tenho que prestar muita atenção? Eu tenho que prestar muita atenção pra costurar certinho a parte da frente, tá? Aqui a parte do shortinho, a parte da frente, com a parte da frente, né, da blusinha, e a parte de trás certinho com a parte de trás aqui. Então, ó, tem aqui o shortinho, a parte de trás que eu falei pra vocês que fica maior, tá bom? A parte de trás da calça é sempre maior que pra caber o bumbum. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dobrar aqui, vou fazer uma marquinha onde é as costas da parte da blusinha. E aqui eu posso fazer um piquezinho ou colocar um alfinetinho. Vou fazer um pique bem pequenininho. E agora, eu vou, então, pegar esse shortinho e colocar lá dentro. E vou alinhar todas as costuras. Então, eu vou alinhar a costura lateral da parte da blusinha com a lateral do shortinho.
É importante a gente alinhar todas as costuras, tá? Começo pela lateral, as duas laterais. Depois também vou deixar alinhado a parte da frente. A parte da frente é bem facinho, porque a gente vai colocar alinhado a parte ali dos botõezinhos com a costura da frente, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, a parte do shortinho de a costura da frente e vou posicionar ela bem centralizada aqui com o meio dessa vista aqui do botãozinho. E a costura da parte de trás, né, do shortinho, eu vou alinhar com aquele pique que eu fiz aqui. Então, ele vai ficar bem centralizado. Agora, eu vou lá para minha máquina de costura, vou para minha overlock e vou passar a costura aqui fechando. Enquanto eu passo a costura, junto, eu já vou costurar aqui o elastiquinho, tá? Então, eu vou unir as duas pontas do elástico, vou na máquina, né? Passo uma costurinha reta aqui, vou unir os dois, já posiciono aqui também o elástico e prendo ele nos mesmos alfinetinhos. Aí, eu vou passar uma costura no overlock, já vou costurar o elástico junto. Se você não sentir segurança para fazer isso, você primeiro passa uma costura reta, tá? Prendendo o elástico e prendendo as duas camadas de tecido. E depois faz um acabamentinho na beiradinha com o overlock, tá? Você pode fazer aí do jeitinho que você achar mais confortável para você costurar. Mas agora, você vai unir essas partes aqui. Fiz a união aqui das duas partes e eu resolvi costurar o elástico de um pouquinho diferente e vou mostrar pra você. Eu ia costurar o elástico todo de uma vez junto com a overlock. Daí eu pensei assim, se o meu cliente quiser que eu faça algum ajuste nesse elástico, vai ficar um pouquinho mais difícil de eu tirar e arrumar ou colocar maior ou menor. Então, eu estava pensando numa peça sobre encomenda. Aí, o que que eu fiz? Eu uni, tá? A parte do shortinho com a parte da camisetinha na overlock e costurei o elástico depois, né? Depois que eu passei a costura do overlock, eu coloquei o elástico em cima e passei uma costurinha reta, prendendo esse elástico em cima da onde eu tinha feito a costura do overlock. Porque assim, se eu tô fazendo uma peça por encomenda e eu precisar fazer qualquer ajuste nesse elástico, fica facinho para eu tirar ele e costurar de novo, tá? Então, na hora de costurar lá, eu mudei de ideia, não costurei tudo junto, coloquei separado. Fiz primeiro a união das partes e depois costurei o elástico. E agora, a gente vai desvirar o nosso macaquinho. O macaquinho, ele já tá quase, né, pronto aqui. Falta eu colocar os botõezinhos. Vou colocar os botõezinhos aqui, que tá faltando só os botõezinhos, para poder finalizar, então, a peça, né? Aí, coloca aqui, essa parte fica na cintura, essa parte aqui fica fofinha, né? Por cima da cinturinha da criança. E aqui, ó, aqui onde a gente colocou a entretela, ele fica mais durinho, tá? E tem que ser assim, porque se você tá fazendo na malha, você tem que colocar a entretela pro botão não furar a malha, ou o lugarzinho onde você vai fazer a casinha do botão não esgarçar e ficar grande. Só que ela fica um pouco durinha. Só que, quando a gente molhar essa peça, tá? Essa parte aqui, assim, que fica mais durinha, ela vai ficar bem maleável, porque vai sair a goma da entretela, tá? Então, não precisa se preocupar com isso. Aqui também, na parte desse viés aqui da golinha, você costura ele precisa ficar retinho, tá? Algumas alunas, na hora de fazer, ele acaba ficando torcido. Por quê? Porque você torceu esse viezinho na hora de costurar aqui atrás, tá? Se o seu tá ficando torcido, você precisa virar ele e alinhavar primeiro antes de passar a costura, para ele não ir cedendo e criando preguinhas enquanto você tá costurando e depois ele fica todo torcido assim, ó, tá? Sabe? A gente costura, daí ele faz assim, fica torcido, é porque você precisa assentar melhor ele antes de passar a costura para ele não ficar enrolado, tá bom? Então, você pode alinhavar, se você estiver costurando, se eu ficar torcido, você desmancha, tá? Faz com carinho, desmancha, alinhava, depois passa a costura e ele vai ficar retinho, tá? O meu eu fiz ali o acabamentinho interno com pontinho invisível pequenininho.
E já tá quase finalizado. Agora eu vou colocar os botõezinhos e já volto com ele prontinho. Já apliquei os botõezinhos aqui no meu macaquinho, tá? Nesse daqui eu coloquei 4 botõezinhos. Aí você vai escolher o botãozinho que você quer utilizar, o tamanho, a quantidade. Daí você faz aí conforme a sua criatividade, conforme você desejar aí no seu ateliê. E o nosso macaquinho já está pronto! E esse foi o passo a passo de hoje. Você aprendeu a confeccionar um macaquinho. Eu espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida que você tiver sobre essa aula ou sobre qualquer uma das minhas aulas aqui no YouTube, você pode deixar a sua pergunta em forma de postagem lá no meu grupo do Face, Costurando com Andréia Cristi, que eu respondo as suas dúvidas por lá pelo grupo do Face, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.